Boa noite a todos. Nossa, que microfone bem metrosexual, hein? Tá bem alto. A gente ia fazer uma palestra junto com o Tanaka, a gente resolveu dividir em último tempo, mas inicialmente eu agradeço a todos por ter ficado até esse horário. Já está uma certa vontade de ir embora, não aguento mais, esperar muita palestra junto acaba deixando de cansado. Mas muito obrigado por vocês ficarem até esse momento. E vamos tentar conversar um pouquinho e falar um pouquinho sobre J2, Java E, né, Clóvis? Daí que eu clico para apresentar mesmo? Vamos lá então. Vamos começar pensando o seguinte. Vamos falar um pouquinho quando eu vou ter que desenvolver um software. Em primeira mão, eu tenho que definir que tecnologia que eu vou utilizar. Por que eu usaria essa porcaria? Né? O que isso me traz de uma coisa boa? Se todo mundo acha que Java EE vai ser mil maravilhas, eu vou usar uma frase do George R. R. Martin, que é do Game of Thrones. Se quer final feliz, assiste o Walt Disney. E o que acontece? No caso de Java EE, é uma gama de tecnologias que foi juntada durante muito tempo. Nice, você tem razão. Funcionou. Foi pessoal o negócio. Não gostei muito desse microfone, mas vamos lá. Bom, melhorou um pouquinho? Inicialmente, a gente vai conversar o que a gente vai ter que falar. Se for falar de Java EE, podia ficar o dia inteiro aqui e continuar tendo muita coisa para dizer sobre essa tecnologia. Então, eu foquei nos componentes. Como eu posso dar uma olhada aqui, a gente vai falar sobre Servlet, que quase todo mundo já conhece, JSP, todo mundo já conhece, um componente de Java EE. A gente vai conhecer EJB, que é algo assim, ao meu ver, muito útil. E como a gente divide esses projetos separadamente, o que isso traz de benefícios para a gente. Então, inicialmente, a gente tem essa meta, de falar inclusive de JPA. Não me agrada muito dizer sobre Java Persistência API, que eu gosto muito de PLSQL, mas é um componente de Java EE e eu preciso falar com vocês um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Então, inicialmente, o mapa do que a gente vai discutir aqui é sobre isso aqui. A gente vai falar sobre os modelos J2EE, Java EE, perdão. O modelo de Java EE. O que tem de interessante? Por que eu usaria isso aqui? E cada vez que eu vou desenvolver um software, eu tenho que pensar em tudo. Como é que eu vou utilizar de início? Qual tecnologia que eu vou fazer? Isso quem faz é o arquiteto, que define essas coisas. Mas Java EE ele traz uma API completa. Ou seja, eu vou ter toda uma gama de ferramentas que permite eu criar qualquer software. Qualquer software que eu digo é qualquer software mesmo. Porque o que acontece? É web que eu vou criar? Não sei. Eu vou ver com o usuário, falo com o Manuel, te ver a sua usabilidade. Converso com os Azula para testar o sistema, daí a gente vai vendo. Então, eu tenho uma gama de componentes web que me ajudam a criar e desenvolver esse sistema que eu quero criar novo. E não vai ser fácil. E tem também Java Server Faces, que já faz parte do pacote Java EE. A versão que eu vou comentar para vocês, ela faz parte do guia de referência da própria Oracle, que é dona de Java também, né? Todo esse material que eu trouxe, eu puxei do guia de referências que está no próprio site da Oracle. Se a gente quiser saber sobre cada uma das tecnologias assim, acaba demorando muito, ficaria vários tempos para falar. Então, eu vou tentar resumir. A gente vai falar sobre JB também, Java Persistência API, a ideia de transações, JTA. É um outro pacote que tem Java EE, que a gente vai poder trabalhar com eles. Além de falar sobre o Web Service, que o próprio Anais comentou sobre RESTful, a gente vai comentar sobre RESTful, que é o JAX RS, e o JAX WS, que são as duas tecnologias que o Java EE permite para a gente trabalhar com elas. Vamos lá? A ideia de contexto. Da onde surgiu essa ideia de... Bom, inicialmente, foi pensar em tecnologia microedition,
que é a ideia de mobile também, e outras coisas. Tem Standard Edition, que é a ideia de computadores. Normal, você faz um client-server e etc. Você faz, por exemplo, trabalhar com Swing, que é uma outra tecnologia separada, e foi criado o Enterprise Edition, que é a ideia de criar um software corporativo com um alto rendimento, por exemplo, entre os colaboradores, os desenvolvedores que vão trabalhar. Ele tem que saber exatamente o que cada um vai fazer. Eu consigo dividir isso. Por exemplo, eu tenho que criar um software para fazer a gestão da empresa. No caso, um CRM. Eu posso dividir em projetos separados e no final juntar tudo. Nem Christian, você faz a parte de endereço. Tanaka, você cuida dos dados da pessoa física. Ricardo, você faz o BI. Não tem nada a ver com Java EE. Então você consegue separar e criar projetos que se comunicam entre si. Através, muitas vezes pode ser JB, que faz parte da Enterprise Edition, via Web Service, que faz parte da Enterprise Edition, né, que é a ideia do EE. E é nesse ponto aqui, ó, que nós vamos começar a discutir um pouco. A ideia de usar os servidores com projetos mais profissionais. Legal. Opa. Legal. Quando eu penso em Java EE, eu não posso parar só simplesmente ter um server. Eu posso ter N containers no mesmo server ou em servers separados. Que é a ideia que nós temos aqui. Ó. Eu criei no mesmo server ou em servers separados um container para ter o EJB, um container web. Os dois se comunicam com um database, né? Uma aplicação, ela pode se comunicar. Uma aplicação feita em Standard Edition, em Swing, ela pode se comunicar diretamente com o container JB. Ou seja, eu botei uma regra de negócio, o meu DAO, ele está diretamente relacionado à minha regra de negócio. Eu não preciso pegar e criar um front-end web e botar a regra lá, criar um front-end na minha aplicação em Swing, colocar a regra lá. A regra é em 2 lugares. Isso é um erro muito grave, porque se eu mudar em um lugar, eu tenho que mudar em outro. Então, para facilitar isso, eu posso colocar a regra aqui, ó, no meu container JB. Se é web ou se é via application, pouco importa, é meu front-end. Entendeu? Se está em um servidor, 2 servidores, também pouco importa. Baseado nisso, que a gente vai discutir as tecnologias. A gente fala bastante de arquitetura 3 camadas. Eu tenho um view, um model, e daí eu consigo saber um controller entre eles. Mas espera aí, vamos pensar o seguinte. Se eu for pensar numa aplicação enterprise, muitas vezes eu tenho esses 3 pontos em cada um dos meus modelos. Todo mundo aqui acho que é desenvolvedor. E muitas vezes, você não pode separar a regra de negócio. Exemplo, minha regra de negócio é tela. Na minha tela, eu posso ter um modelo, uma view e um controller. Na minha tela. Então, espera aí. Então, eu consigo ter múltiplas 3 camadas? Consigo. É legal programar assim? Não sei. Cada um tem o seu jeito de programar. Uma das sugestões é, quando você cria uma arquitetura aqui, independente de camadas, que é o entire, né? Que está aqui. A gente tem uma camada de apresentação, que a gente colocou aqui, uma camada de client, pode ser o que quiser, eu não sei, qualquer tecnologia usada, mas eu quero usar .NET, beleza, então se eu vou usar .NET eu não consigo fazer um EJB, EJB só se comunica com Java, então eu criaria um web service em Java EE, que me comunicaria com qualquer coisa, sem nenhum problema. Criaria a ideia de um business tier, onde eu colocaria a minha regra de negócio, meus BOs. Espera aí, cada um desses é um projeto? Por sugestão, sim. Cada um seria um projeto separado. Que é como a NICE fez. Ele criou vários projetos e o EARC empacota todos. Que é a mesma ideia que nós colocamos. E algum cara que trabalha com os recursos. Porque nem sempre o recurso é o banco de dados. Pode ser um web service separado, pode ser, por exemplo, no caso
do Tanaka, o Serasa, que eu preciso buscar informações do Serasa, eu preciso buscar informações de algum lugar, e isso tem que me ajudar bastante. Então, uma camada que trabalha só com os meus recursos. E esses recursos, a gente tem a mania de achar que é só banco de dados. E eu, por gostar de Oracle, prefiro que seja assim. Mas eu posso falar que, na verdade, é uma fila de mensagens, por exemplo. É um dos recursos. É um recurso. Pouco importa de onde busca a informação. O que interessa para mim é a informação. Então, o Java EE foca muito nisso. Legal. Então, se for pensar assim, em arquitetura N camadas, como seria uma sugestão de implementação em Java Enterprise Edition? Uma sugestão, que é usada muito hoje, via que nós estamos usando muito a parte web, é o meu client ser web. Mas espera aí, eu não quero que meu client seja web. Eu sou o dono da empresa, é o que eu digo. Eu quero ter um aplicativo aqui, feito em Swing, que comunica com lá, com uma aplicação qualquer. Tudo bem, sem problemas. Você não vai mudar, você vai criar um front-end diferente. Porém, se eu dar uma olhada aqui, na sugestão, o meu client é meu web browser. Legal. O meu web container vai ter as minhas views. Qual a tecnologia que eu vou usar no meu web container? A sugestão do Java EE, que já vem junto dele, é Java Server Faces, onde você tem a ideia do User Interface, de UI, que você monta as telas lá. Nós estamos criando até uns exemplos disso já para usar no Sebrae. Já usa todo esse patamar em Java EE, e estamos até evoluindo esse patamar com o Tanaka. Legal. A minha camada de negócio. Muitas vezes eu uso minha camada de negócio no banco. Legal, tranquilo. Criei as minhas procedures no banco. Isso é um problema para mim? Não. Eu preciso ter essa camada de JB? Preciso. Porque ali eu vou colocar meus downs. Ali que eu coloco a minha implementação que eu tenho, na chamada minhas procedures e algumas regras de negócio bem estipuladas naquele ponto. Por que isso? Porque vai que eu não quero usar um container web. Eu quero usar uma outra aplicação separada. Nesse caso, eu preciso ter um cara que chama as procedures, o meu recurso. Nesse caso, eu chamaria o JB direto. Logicamente, nesse exemplo que eu coloquei, eu fiz os inserts, os updates, os deletes, num banco de dados, preferencialmente Oracle. Beleza? Então, legal. Só que a gente viu ali, ó, nesse primeiro exemplo, não está feliz aqui. Esse aqui, ó, pode ser servidores separados. Quem trabalha com o meu web container é o servidor A, quem trabalha com o meu JB container é o servidor B. Ambos podem trabalhar, um trabalha com JBoss, outro trabalha com WebLogic, não importa. As aplicações se comunicam entre elas devido ao protocolo de comunicação que é usado. Então não precisa ser no mesmo servidor. Nesse exemplo aqui, ó, são servidores separados que comunicam via RMI. Perceberam? Legal, mas eu não preciso que a minha regra de negócio tenha servidores separados. Eu conseguiria usar uma arquitetura em Java Enterprise Edition, um modelo nesse caso, depois a gente vai discutir sobre cada componente, né? Conseguiria usar um modelo que me ajude no mesmo servidor, vou ter aplicações separadas, que nem o Nice mostrou ali, ó. Eu tenho a aplicação que está o DAO, outra aplicação que está minhas entities, outra aplicação que está, outro projeto. A aplicação seria o mesmo, né, o EAR. Mas é outro projeto, separado por projetos? Poderia. E esses projetos não precisam estar necessariamente no mesmo EAR, pode estar em EAR separados. Nesse caso aqui, ó, o meu web container, meu projeto web, e meu projeto EJB, eu quero que eles sejam locais, estejam no mesmo servidor. Então, não preciso preparar ele para ser remoto, correto? Ele pode ser local. Então, nesse caso, eu empacoto eles juntos. Empacotei os dois juntos. E se eu der uma olhada, perdão, esse é o modelo que nós usamos mais. A gente coloca sempre a camada de negócio e toda a front-end web. Pode ser até em projetos separados para poder ficar mais organizado, porque eu tenho jars separados.
mas nós conseguimos colocar ali junto, troca uma de negócio ali, e faz um único EAR e um único deploy no meu servidor. Evita a comunicação via rede. Legal. Tranquilo. Baseado muito em todo um estudo, tem algo que eu queria trazer que eu achei muito legal, que é a ideia de business to business. As aplicações. Como a gente comentou, eu posso ter servidores separados. Eu posso ter um EJB que se comunique com o EJB? Posso. Vou dar um exemplo. Eu peço para o Tanaka, Tanaka, você vai fazer todo o processo de logística aí, tá? Cria o EJB, cria o projeto lá e faz deploy no servidor A. Christian, você vai cuidar de estoque. Ricardo, continua com o BI. No caso, o Hudson, ele pode cuidar do processo do produto, que é o nosso Smart, estava usando lá, pensando em Sebrae, correto? Nesse caso, o produto pode querer se comunicar com logística. O que acontece? Os dois são Java. Então, eu posso pegar e conversar com logística? Posso. Como os dois são Javas, o que eu preciso? O que o Hudson vai precisar? Primeiramente, o local onde está o servidor e a aplicação do Tanaka. Né? E o segundo ponto são os stubs, que são as interfaces. Com essas duas coisas, a gente chama de uma implementação by contract, por contrato. Porque assim, numa interface, é que eu não vou falar mais da parte Java básico, né? Uma interface tem tudo que eu quero, é só não ter implementação, correto? Se a interface tem tudo que eu quero, que é o nome do método e quantos parâmetros tem, eu só mando o stub, que é um jarzinho com as interfaces, e o Hudson vai poder utilizar todas as classes de logística sem estar a implementação ali, comunicando com o servidor do Tanaka. Até aqui está tranquilo, pessoal? Então, eu tenho essa facilidade. E outra coisa, também que eu poderia fazer, no meu servidor web, ou na minha página web, que eu estou tendo lá. Nesse caso aqui, eu estou criando um web service, que é a ideia que o Anais colocou para a gente. Minha página web usa o web service, que é o RESTful, ou SOAP, ou qualquer outra tecnologia, sem nenhum problema. Ele consegue chamar o meu endpoint, né? O meu endpoint, como meu client. Esse client é Java, tá, pessoal? Como esse meu client que eu estou criando aqui, que é uma aplicação em Swing ou qualquer outra coisa, ele consegue se comunicar com o web service? Consegue. Essa aplicação é Java por quê? Porque ele está se comunicando com o EJB. Então, só Java pode se comunicar com o EJB. Se eu quisesse fazer em .NET, eu só consigo conectar em web service. Correto? Então, a minha aplicação que eu estou criando aqui, ela pode apontar tanto para um servidor em web service, quanto para um servidor com o JB Container, que é a aplicação de logística. A aplicação de logística não tem tela, não tem nada, só tem as regras de negócio, que é o que o Tanaka fez. A aplicação de estoque só tem as regras de negócio. O Hudson que fez as telas. Então, o Hudson está chamando as aplicações e trabalhando com elas. A aplicação do Hudson, se a gente for olhar nua e cruamente, pode ser web, pode ser Swing, qualquer coisa, ela é essa aplicação client aqui, correto? Consegue trabalhar com web service de logística e com EJB de logística com web service de estoque, tranquilamente. Então, eu conseguiria implementar tudo isso? Conseguiria. O que eu precisaria só para implementar isso aí? A API do Java EE, só isso. Quando você importa a API full dele, vem com todas essas bibliotecas, esses componentes, digamos assim. Beleza? Legal. A gente conversou muito sobre componente. Como eu disse anteriormente, o que eu precisaria para saber o que o Tanaka implementou? Como eu sei que o Tanaka implementou uma... Estou brigando com esse negócio aqui. Implementou uma classe, eu não preciso saber a implementação do Tanaka. Mesmo porque, se o Tanaka mudar a implementação dele, desde que ele não muda o contrato, né? O nome do método tem que ser o mesmo, os parâmetros têm que ser o mesmo, esse é o nosso contrato. Mas se ele encontrou um bug lá e precisa atualizar a logística,
Ele consegue atualizar a logística, a implementação, sem mandar novamente as interfaces, porque o contrato continua o mesmo. Você vai conseguir se comunicar com ele sem nenhum problema. Tranquilo? Que é o que nós comentamos. Quando eu disponibilizo, agora, é que o ruim é que é muita matéria, muita por pouco tempo, então a gente vai ter que andar um pouquinho rápido. Se tem algo mais interessante que vocês querem que eu pare, é só levantar a mão, jogar um monitor, qualquer coisa, cadeira, que daí a gente para. Quando a gente comenta que eu faço uma aplicação para uma rede, não necessariamente pode estar na mesma rede ou no mesmo país. Existem aplicações distribuídas que estão em países diferentes. A única conexão que eles têm é o contrato, que é o skeleton, que a gente chama lá, o stub, ou seja, as interfaces que cada um manda para o outro. Então, por exemplo, se mudar alguma regra de logística, desde que não mude a chamada do método, não tem problema. Não tem problema, não vai dar erro nenhum. Isso se fosse JB. No caso de web service também, né? Você pode criar um web service que recebe os métodos, que a gente viu que o Anais falou sobre o RESTful, que eu tenho get, post, put, delete, que são os 4 principais que o RESTful usa, desde que você mantenha o nome correto lá e esteja implementado certinho, né? Você consegue chamar. No caso de RESTful e Web Service, o WS, né? O JAX WS, não precisa ter um stub. Por que não precisa ter um stub? Porque você já está mandando para ele o envelope. No caso de Web Service, você já manda o envelope para ele fazer o translate. É mais lento? É mais lento que a comunicação via EJB. Porque ele tem que mandar toda a ideia dos métodos para ele fazer o translate para ele poder transformar isso numa classe. Já em EJB é diferente. Ele trabalha internamente com as partes de Java, por isso é um pouco mais rápido. Mas quando eu vou usar o Web Service ou RESTful, é que eu quero desvincular o meu cliente. Eu não quero que seja Java, pode ser qualquer coisa. Porque muitas vezes eu tenho que disponibilizar um serviço para a web, eu não posso obrigar o cara do outro lado a ser Java, por exemplo. Se eu não quero obrigar o cara a ser Java, vou ter que trabalhar com Web Service. Não tem outra conversa. Se eu quiser obrigar ele a ser Java, aí eu posso usar Web Service, JB, qualquer tecnologia que vem de Java EE, vai poder trabalhar. Beleza? Legal, a gente comentou um pouquinho sobre JB, mas tá legal, como é que eu posso me comunicar? Agora falando mais tecnicamente. Quando eu for me comunicar com as classes EJB que o Tanaka fez, ou que o Christian fez, primeira coisa que tem que saber é o endereço da máquina, o endpoint. Então, eu tenho que... E outra coisa, tem que estar publicado, né? Tem que estar feito deploy e publicado. A maioria dos web services hoje publica automaticamente meus JBs. Quando eu crio um cara, boto o meu JB lá gravado, @JB, ele vai publicar já esse JB. Então, o web service vai garantir que você possa acessar esse JB sem nenhum problema, desde que você use os métodos corretos. Eu preciso ter um lookup, que é a mesma ideia de dar um lookup no banco. Quando eu vou inserir um dado no banco, lembra aquela ideia de recurso que a gente viu lá no entire inicialmente? A única coisa que tem que saber é eu dar um JNDI, que é o meu naming service, né? Que é o JNDI, faço um lookup lá no serviço Tanaka e chama a classe dele e acabou. Só isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai chamar o método lá no servidor Tanaka e a resposta ele vai mandar para mim. Via classe mesmo. Para mim, vai ser transparente. Eu nem sei o que Tanaka fez. Para mim, vai ser transparente. É uma caixa preta. Eu chamei, recebi um resultado, para mim está bom. Correto? Tranquilo? Até aqui está sossegado, pessoal? É meio chato essa matéria, mas vamos lá. Legal. Agora a gente vai começar a comentar sobre a parte web. A gente viu um pouco de um overview sobre tudo. A ideia de modelo, tudo é possível, isso funciona. Tá. Agora a gente já viu o que funciona, mas agora como fazer isso? Como a gente pode fazer? Se eu escolhi um software e vou ter que trabalhar via web, legal, começamos a trabalhar via web. O que eu preciso para trabalhar via web? Java EE, tudo, quando eu for trabalhar com web, no caso de Java, é traduzido em Servlet. Servlet e JCP. Então, qualquer tecnologia que for usar web, vai ter Servlet e JCP, no caso de Java, né? Nesse ponto. Então,
logicamente, eu vou ter que usar essa ideia ou junta, como a gente viu aqui, ó, ou junta ou separada. Eu vou ter um servidor EJB separado, ou um servidor Java aqui, um servidor normal aqui, onde vai ter a parte web e a parte JB junto deles. Legal. Então, a gente vai ter que escolher um dessas duas arquiteturas quando for trabalhar com web, pensando em Java EE. Quando eu penso em Java EE, eu estou lembrando que minha aplicação ela vai poder subir sem limites. Porque quando eu começo programando ela via projeto, com uma programação limpa, uma programação tranquila, vou criando vários projetos separados, eu consigo garantir que minha aplicação cresça de uma forma grande, sem prejudicar a usabilidade nem o começo que você trabalha com o código. Normalmente, quando você vai crescer uma aplicação, você acaba mudando uma classe, vai mudando, e tem classe de 8.000 linhas, 10.000 linhas. Em Java EE isso não é necessário. As classes podem ser pequenas, você vai estendendo, vai criando novos projetos. Agora, essa parte, por exemplo, esse front-end aqui, eu não vou mais utilizar isso aqui. Normalmente, tem uma pesquisa, não lembro os dados, mas o usuário ele muda o front-end, mas não muda a regra. O front-end se torna obsoleto, mas a regra não. Algumas coisas da regra podem até mudar, mas o que muda mesmo é o front-end. O que eu faço? Crio um novo projeto de front-end, tipo web... Wikit. Vou criar meu novo front-end em Wikit, não é mais Java Server Faces. Vou criar o Wikit agora, eu crio um web Wikit, um outro projeto. De quando ele for utilizar, em vez de ele utilizar o projeto web anterior, usa o web Wikit, que vai chamar o mesmo JB que o outro projeto está chamando. O que acontece? Depois você só tira o projeto, despluga ele do EAR. Deleta ou faz alguma coisa, grava ali. Você conseguiu aumentar a aplicação, mudar a aplicação sem nenhum impacto. Como assim nenhum impacto? Porque você botou os dois em paralelo. O meu front-end, os dois estão funcionando juntos, usando o mesmo JB, a mesma regra. E se eu mudar esse JB para mim, as duas aplicações client que eu estou criando, as duas aplicações client são web. Um é o Wikit ou Java Server Faces, ou uma terceira que seja Struts. Ambas aplicações apontam para um EJB. Então não tem problema. Se eu quiser tirar a parte Struts, deleto Struts, tira ele do ar, agora, ou só boto um redirect para outra aplicação. Sem impacto nenhum. Essa ideia de desplugar e plugar novas aplicações são muito utilizadas, porque antigamente você poderia deixar uma aplicação fora por 2 horas, 3 horas. Hoje não. Hoje, se você deixar uma aplicação por 10 minutos fora do ar, você acaba tendo que pagar um dinheiro muito grande sobre isso. Uma aplicação de vendas, por exemplo. Se um submarino sai do ar por 10 minutos, ele não calcula que saiu por 10 minutos. Ele saiu quanto de vendas que ele perdeu. E alguém vai ter que pagar por isso. Correto? Então, essa é uma das ideias. Aqui tem um exemplo de um servlet. A gente botou um Hello World. Hoje é muito difícil nós trabalharmos com a ideia de Web Descriptor, que é Web XML no caso. A ideia é legal que tem que usar em Java EE. Eu estou falando de Java EE 6. Essa é a última versão que eu peguei da documentação Oracle, para comentar para vocês. Todos os créditos são da Oracle, não são meus. E, legal. Se eu der uma olhada aqui, ó, eu coloquei só o @webservlet/hello. Só isso. Já tem um servlet? Já. Está aqui meu servlet. Agora, só respeito os métodos, né? Tem o método do get e o do post, que eu não coloquei aqui porque não deu tempo, não deu espaço. Né? Para colocar na página ia ficar muito pequeno. Mas perceberam que eu estou usando um servlet bem fácil. Servlet é a origem de tudo. Então, toda aplicação web eu uso servlet. Não importa qual seja. Ah, não, eu estou usando Spring. Spring tem um servlet, certeza. Não, mas a Java Server Faces não tem. Putz, tem. Na verdade, eu preciso de um servlet, sempre precisei. Então, as partes webs, o servlet é o principal. Logicamente, eu vou poder usar um outro cara que também já vem com Java EE, porque do passado eles não podem desplugar isso.
Não existe como tirar isso, até as últimas versões, que é JSP, Java Server Pages, que é uma maneira mais carinhosa de criar o teu servlet. Você consegue criar uma página, um viewer, que vai internamente criar um servlet para você. Moldando. Legal. Agora a gente vai falar um pouquinho da arquitetura antiga. Eles não puderam tirar essa ideia de ter Model View Control, porque é uma ideia boa. Ah, mas peraí, eu tenho uma arquitetura N camadas ali, que aguenta um monte de coisa. Legal, você não vai criar um canhão para matar uma formiga. Então, muitas vezes, você tem que criar uma aplicação pequena, porque você sabe que ela vai morrer daqui a um mês. Você não vai desbancar um certo esforço. Como eu disse, Java Enterprise Edition não é uma coisa assim que você vai conseguir fazer rápido, é trabalhoso. Então, quando eu crio um web servlet, não é uma coisa simples. Apesar da página ser simples, ela é trabalhosa, tem que criar todos os métodos. E acaba se sofrendo um pouquinho. Se eu fosse criar um método down lá simples, chamado direto do... Se fosse usar o struts, por exemplo, que é a maioria do pessoal que conhece. Na action, chame meu down e acabou. É isso que eu preciso. Que é uma aplicação simples. Não, peraí. Então, eu vou criar uma aplicação web com struts, eu vou criar um outro JB que só tem um método down para gravar o log. Então, cabe a cada um pensar no quanto a aplicação vai crescer. E nesse ponto, a arquitetura tradicional MVC nunca vai parar. Porque muitas vezes eu preciso de uma arquitetura simples. Vou criar um view, que é meu JCP, vou criar um controller, que vai ser o meu main de bin ou minha action, e vou criar o meu model, que é uma classe entity que pode se comunicar com o banco via JPA. Pronto, consigo fazer uma aplicação em 5 minutos. Já se eu quiser usar Java EE, eu vou sofrer um pouquinho mais. Tranquilo? Não tem um final feliz sem esforço. Legal. Só que acontece, muitas vezes a minha aplicação que eu criei simples, ela começou a crescer. Agora a minha ideia é o seguinte, eu não quero mais usar essa ideia do meu modelo, eu mandar um modelo para a minha view, como ele está fazendo aqui, ó. Se perceber, eu consigo mandar um modelo para a minha view e minha view trabalhar com o modelo, que é o caso do meu JCP, trabalhar com a entity diretamente. Eu posso criar, na verdade, esse mesmo modelo, usando todas as ideias da DJB através de um bin. Né? Eu crio um bin aqui, onde tem meu modelo de classes e meus componentes. Esse bin, pelo modelo tradicional, não pode ser enviado para a minha view. Minha view. Por isso eu preciso criar, através do meu controller, o meu VO, um BO, um DTO, um outro tipo de objeto, para poder mandar. É umas boas práticas que eles colocaram. Mas comunicar isso aqui para cá, não é uma boa prática. É possível, mas não é uma boa prática. Porque o modelo vai ficar diretamente relacionado no JSP. Isso quer dizer o quê? Eu posto uma página JSP e chamar o banco direto. Né? Sem passar pelo controller. Então, por isso que foi bloqueado. A sugestão é desbloquear. E, legal. Agora, falando de Java EE, uma ideia legal é você usar Business Delegate. Como assim Business Delegate? Como a gente falou antes, eu tenho um bin de logística. Legal. Quando eu quiser trabalhar com logística, eu vou ter que chamar o Tanaka. Quando eu quiser trabalhar com estoque, vou ter que chamar o Christian. Quando eu quiser trabalhar com minhas views de tela inicial, meu form web, eu falo com o Hudson. Então, o que acontece? Eu vou criar uma classe que trabalhe com cada um. E essa classe vai ser responsável para poder trabalhar com o Tanaka, depois criar uma outra classe para trabalhar com o Christian, e uma outra classe responsável para trabalhar com o Hudson. O que acontece? Essa classe, a gente vai delegar ela a conversa que ela vai saber conversar com cada módulo do meu sistema. Então, a ideia é de você delegar alguém a ter essa visão. E o meu controller não precisa saber como funciona o Hudson. Ele vai chamar uma classe e vai comunicar lá com o Tanaka e vai trazer essa informação para mim. Então, deleguei a uma classe essa conversa. Meu controller, no caso aqui, lembre-se, controller seria a minha action, meu main de bin.
O meu MNDB não conversa mais direto com o Tanaka. Ele vai chamar uma outra classe que vai ter a responsabilidade para conversar com o Tanaka. Então, ela vai buscar os dados. Não sei se pode ser stateful, stateless. Né? Ela que vai saber essa conversa. Então, é bom sempre criar classes delegadas, assim. Porque quando muda a comunicação, por exemplo, o Tanaka vai mandar o seguinte: agora o meu método mudou. Você fala, puta merda, me ferrei. Por que me ferrei? Porque eu estou usando no controller, estou usando no controller toda a ideia da chamada do Tanaka. Eu tenho que mudar os controllers que estão chamando essa classe do Tanaka. Se eu criar uma delegação, um delegate, eu só mudo uma classe. Tranquilo? Por isso que é interessante criar essa ideia de delegação. Como a gente sabe, o servlet é a origem de tudo. Como é que eu desenvolvo um servlet? A gente viu que eu posso criar um servlet básico. O servlet, quando você cria um servlet, ele sempre tem que ter uma visão de controller. Se eu for criar um servlet puro. Por que isso? Porque se eu quero criar uma view, já tem o JSP que me ajuda. Mas, por exemplo, eu preciso muito mais. No JSP, eu tenho que botar muito código dentro dele. Tipo, o código que eu digo é scriptlet. Ele acaba ficando feio. Então, nesse momento, eu penso, poxa, então é melhor criar um servlet. Porque daí fica mais claro a programação. Então, eu consigo utilizar tudo via servlet. Vou dar um exemplo. As aplicações grandes, elas criam seus próprios frameworks. Exemplo, a Wise vai querer criar no futuro um framework dela próprio. Espera aí, eu vou usar JVE. Mas espera aí, então você não quer usar Prime Face? Não, eu quero criar o meu framework de apresentação, do meu jeito que eu quero criar a tela. Beleza, cria. Você vai criar todo o teu framework baseado em servlets. Você pode criar qualquer framework, qualquer um pode criar. Está aberto. Java EE só dá como sugestão o Prime Faces, Java Server Faces, para poder ter algum exemplo de implementação já feita. Legal. E tudo tem seu ciclo de vida, porque com o servlet, como se é a base, eu posso manter dados. Lógico, quando eu uso um servlet próprio, eu tenho como poder manter uma sessão para cada usuário. Então, eu tenho um Session ID, que ele já é criado. Cada vez que uma aquisição acontece, ele vai no meu web container e vai conseguir manter uma sessão de cada usuário que está logado. Por quê? Porque essa ideia de ter uma ideia só stateless, parte do JB, no caso dos servlets, não se aplica. Eu necessito gravar estado. Se eu necessito gravar um estado, que nem um carrinho, por exemplo, de um cliente, ele está comprando dados ali. Espera aí, se cair o servlet, perdeu o carrinho. Tranquilo? Perdi o carrinho. Mas eu preciso guardar esses dados em algum lugar. Daí toda vez em servlet eu tenho a ideia da sessão onde eu consigo guardar os dados dele e trabalhar. Quando eu crio um servlet, eu também posso fazer o seguinte. Quando eu crio esse servlet inicialmente, eu executo um procedimento. Então, ele tem um ciclo de vida básico do servlet, que é o init e o destroy. Quando ele vai criar e quando ele vai destruir esse cara. Por exemplo, no caso do carrinho que eu acabei de dizer agora. Quando eu inicializo, no caso, o meu servlet, não tem o carrinho. Ele cria um carrinho vazio para evitar o null label, bilhão. Né? Para evitar um null pointer exception. Cria um carrinho lá vazio. Eu fui adicionando dados. Quando eu adicionei um item no meu carrinho, eu registrei no estoque. Eu falei, Christian, guarda esse item aqui para um cara que está comprando. Legal, o cara está comprando. O cara pegou e clicou, fechou a página. Ele não liberou esse item do carrinho. Ele vai continuar lá registrado para ele. Só que o que acontece? Existe um session timeout que vai acontecer onde vai matar essa sessão do carrinho. Daí, nisso, eu preciso implementar no destroy para poder voltar o item para o estoque para outra pessoa comprar. Correto? Uns exemplos. Bem básico para moldar. Tranquilo?
Como a gente sabe, como eu guardo informações na seção de um server, todo mundo já conhece isso aqui, eu consigo setar atributos e recuperar atributos na minha sessão. Inclusive, eu consigo invalidar ela. Invalidar minha sessão para começar de volta, ou inicializar ela, como o próprio Lima já falou. E trabalhar com esses pontos. Em Java Server Pages, a gente comentou lá, é usado muito para a camada de apresentação. Nessas camadas de apresentação que é usado no Java Server Faces, ele vai criar um servlet para mim. Então, toda vez ele vai criar um ciclo, que eu não vou poder comentar tudo, ele vai criar um servlet para mim. Então, a primeira vez que eu entro na página, ele vai programar um servlet para mim e vai compilar o JCP. Todo mundo já sabe bem isso aí. A maioria já conhece, só dei um toque nesse assunto. Legal? E... Estou com um problema com os botõezinhos aqui. No JCP eu consigo colocar diretivas de página, consigo trabalhar com taglib, consigo trabalhar com EL, que é Expression Language. O EL é muito importante, eu quis comentar agora, que ele também faz parte de Java EE. Ele consegue fazer uma regra de negócio de página, de visualização de página. Então, se for criar uma página simples, eu não quero usar Java Server Faces. Eu quero criar uma página JCP simples, com uma regra básica de negócio, de visualização lá na página. Que ele mostra os dados, mostra uma tabela bonitinha, uma corzinha, uma cor não ali. Então, eu consigo, via Expression Language, fazer essa regra de negócio, essa programação dentro de uma página JCP, sem que ela fique feia. Se eu abrir um scriptlet lá na página JCP e colocar um for, acaba não sendo uma best practice, uma prática ruim. Por que é uma prática ruim? Muitas vezes não tem essa possibilidade, tem que criar um scriptlet e acabou. Não tem um jeito de fazer diferente. Mas eu vou ter que criar uma tag lib, vou ter que fazer isso aqui, eu não tenho tempo. Tá bom, coloque. Entendeu? Mas é sempre bom não criar scriptlet dentro de JCP, porque além de confundir, acaba atrapalhando bastante, né? Porque quando alguém for dar manutenção, ele pode fazer uma cagada ali e não perceber o erro. Estragar uma coisa sem saber o que está acontecendo. E na visualização da página, em alguns momentos dá o erro, outros momentos não dá. Aqui estão os exemplos, normal. E o que acontece? Para a visualização web também, que a gente comentou, vai ter Java Server Faces, que é a tecnologia que é disponibilizada no pacote Java EE, no EE6 que eu estou comentando aqui. Nesse caso, o que muda de servlet, que a gente comentou agora, de JCP, falando em web? Ele é uma página configurada. É como se fosse um XML que eu coloco lá. Espera aí, mas vamos entender um pouco melhor. Da onde saiu o Java Server Faces? Ele tem uma ideia de implementação muito parecida com a implementação que a gente usa no Swing, por exemplo. É a ideia de criar um user interface e trabalhar com ele. É muito parecido com o Swing. Então, a gente consegue configurar e trabalhar com ele, trabalhar com os componentes que ele disponibiliza para mim, que nem o data table. Eu não preciso criar um for ali para ele verificar. Eu uso um componente data table que faz meu for para mim. Eu quero customizar esse cara. Eu consigo customizar? Consigo. É só estender a classe dele. Eu uso toda a programação Java normal. Eu não preciso usar umas coisas diferentes. Eu programo Java mesmo ali. Eu crio uma outra classe externa, crio um template e vou usar minhas classes que eu mesmo estou criando ali. E por isso que existe o Prime Faces, o Rich Faces, que eles estendem essa versão e criam novos componentes para poder deixar a tela mais bonita, para você ficar mais fácil a programação. Lógico que nem sempre é mais fácil, eles vão dar alguns problemas, alguns bugs, mas é coisas que são da vida, né? Programa sempre dá erro. No caso de Java Server Faces, a ideia de controller foi bem clara, é criado um manage bin. O manage bin controla toda uma página, ou uma seção, ou tudo que eu quero controlar eu vou conseguir fazer via uma classe, que eu mesmo crio. Tranquilo. Estou tendo problema com esses botões aqui. Legal. Tranquilo. Estou enrolando vocês aí. Tá, mais um pouquinho eu termino de enrolar aqui. É que eu tô com medo de tropeçar aqui, ó.
Eu tô me cuidando com esse... Ó, aqui já melhorou. Depois vai guardar, tá bem enrolado. Então, legal. Em Java Server Faces, eu também consigo usar EL. Só que o EL, nele, no caso do Java Server Faces, ele é muito mais utilizado que o EL de JCP, porque ele tem novas tags, o hashtag específico dele, que ajuda a trabalhar com os managed bin. Por isso que EL, no caso de Java Server Faces, é obrigatório você usar ele. Não, peraí, no caso de JCP é opcional? Sim, no caso de JCP é opcional. No caso de Java Server Faces, se eu quiser trabalhar com o managed bin, eu vou precisar usar o EL. O EL próprio do Java Server Faces. Agora vamos falar um pouquinho sobre componentes JB. No EJB, que a gente comentou ali, eu tenho dois tipos. O EJB Session e o Message Driven, perdão. O EJB Session e o Message Driven. Vamos entender um pouquinho. Quando eu trabalho com o EJB direto, eu tenho uma sessão. O JB Session normal que eu estou colocando. Que ele tem 3 tipos básicos. Ele pode ser stateless, que é a ideia de você não manter o estado, ou seja, eu falo assim que eu tenho 10 classes. Quando eu subo o servidor, ele cria 10 instâncias da classe, daquela mesma classe. E só vai existir 10 instâncias até o final da vida dele. Correto? Como se fosse um processo em paralelo, mas vai gerar uma única classe com uma regra de negócio fixa, que todo mundo vai utilizar. Quando eu uso stateful, aí não. O stateful, ele vai guardar dados do usuário. Ele vai ter o seu próprio estado, que é o que o Anais estava falando naquela hora. A sugestão de web service é que seja stateless. Por quê? Porque eu vou trabalhar com uma regra de negócio. A regra de negócio é fixa. Peraí, mas você vai guardar dados de carrinho no EJB? Não. Eu vou ter um EJB que trata quando você vai adicionar um item, quando vai retirar um item. Se eu quero guardar o estado dele, que guarde na parte web. Correto? Minha regra é stateless. Legal. Se eu quiser guardar estado, se eu quiser criar uma ideia de carrinho, eu vou usar um JB stateful. Que daí o que acontece? Ele vai criar como se fosse uma sessão. Ele vai guardar os dados desse usuário. E para cada conexão vai ter uma instância dessa classe. Então, se tiver 100 conexões, tem 100 instâncias. Entendeu? Desculpa. No caso de stateless, não. Se tiver 100 conexões, as 100 conexões podem continuar usando as 10 instâncias na memória. Lógico que são sincronizadas. Podem ou não ser sincronizadas. Vamos lá. Que nem nós vimos aqui, falamos agora. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho meu session bin aqui, ó. Esse cara aqui é um stateless ou é um stateful? Visando assim, ele é stateless, porque 3 clientes estão utilizando a mesma instância. Ou não, peraí, são 3 instâncias separadas, mas se fosse pensar desse jeito, é uma única instância. Aqui, um cliente está usando somente essa instância aqui. Legal. Quando eu trabalho com stateless, comentou, os 3 clientes vão chamar essa classe, esse JB. Os clientes, pode ser uma aplicação, pode ser web, pode ser qualquer coisa. Vão chamar esse JB e ele vai trabalhar com as instâncias dele, vai fazer o que tem que fazer e retornar o dado para esse usuário. Legal. Quando é stateful, eu preciso guardar o estado. Se eu preciso guardar o estado desse cara, eu preciso guardar os dados dele, aí ferrou. Para cada conexão, eu tenho que ter uma instância. Então, para cada conexão, eu vou ter uma instância do Action Manager, e cada conexão, o Action Manager. Até aqui, beleza, pessoal? Desculpa ter ido bem rápido aqui, mas é que é bastante coisa e pouco tempo. Legal. Se eu pensar assim, como é que eu implemento isso? Eu vou mostrar rapidamente aqui a implementação. PJB, as coisas são extremamente simples. Se eu quero criar um singleton, o que eu faço? @singleton, numa classe. Acabou. Se eu quero criar uma sessão, sempre que eu falei que é uma interface, correto? Eu tenho uma interface que eu mando para outra máquina. Se eu tenho uma interface na mesma máquina, não tem porque eu criar uma interface remota, correto? Está na mesma máquina ali, não vai acessar na memória, compartilha mais rápido. Mas se são máquinas diferentes que vão se comunicar, eu necessito criar uma interface remota. Daí eu coloco @remote
para poder haver essa conversa, interface com a classe. Ele vai conseguir moldar isso para mim. Então, aqui, ó, você perceber, eu quis melhorar aqui, mas não ficou tão bom. Eu usei um arroba local. Essa interface seria local. E eu posso, na minha classe, tá vendo a interface está aqui, né? A minha classe que está aqui, ó, que implementa essa interface, ela é um stateless. Eu usei arroba stateless. Quando eu trabalho com Java EE, é simplesmente assim. Se você for usar annotation, se for não usar annotation via web descriptor, eu posso também. Mas acaba dando muito trabalho, que eu vou ter que ir no meus EJB, meus XMLs ali, né? E configurar cada um deles. Legal. Quando eu vou criar um EJB na mesma máquina, eu não necessito, como os dois estão na mesma máquina, como é que eu vou saber qual classe que é a implementação? É pela interface. Então, o que acontece? Eu consigo fazer injeção pela interface. Então, quando eu criei aqui na minha classe internal client, eu criei um private static calculator calc e usei um @jb. Como eu tenho um projeto na minha mesma máquina que implementa a interface que eu estou utilizando aqui, né, que é a calculator, nesse caso aqui, ele vai já injetar essa classe automaticamente. A regra do negócio vai estar aqui. Sem se preocupar. Eu não fiz um new aqui, perceberam? Não fiz new nenhum. Ele vai fazer para mim, automaticamente. Está quase estourando o tempo. Vamos fazer o quê? Então, o que acontece? Vou falar sobre JPA um pouco, para vocês não comentarem. Isso que eu falei rápido, pessoal. Eu matei ele falar rápido. A ideia de JPA, dos componentes, é onde eu consigo mapear cada objeto. Tipo assim, esse meu objeto customer, ele se comunica com a minha tabela customer do banco. Esse objeto account, ele se relaciona com a minha tabela account. Tanto em banco quanto em Java, o nome desse cara é entity. Eu tenho uma entity, vai fazer isso aqui, address. E tem esse mapeamento. Múltiplos, também sem nenhum problema. Eu consigo mapear esses caras aqui e poder trabalhar. Aqui está uma ideia de implementação, como isso funcionaria. Aqui está, exemplo, eu quero atualizar o estoque. Como é que eu atualizaria usando o JPA? Nesse caso aqui, ó, eu criei um estoque, dei um find, passei a classe estoque, que é meu entity, e botei um get symbol. Correto? Nesse caso aqui, ele vai me retornar um estoque. Se ele for diferente de null, então eu pego aqui, faço um set price e já seto o preço. Tem o merge e tudo, e tem, inclusive, o update que eu posso utilizar interiormente. Volta para frente. Vamos lá. A ideia de transação, pessoal. JTA. JTA, que é a Transaction API, ela faz parte do pacote Java EE também, é um componente. E ele vai tratar o quê? Ele vai tratar a parte de atomicidade. O que é atomicidade? O que acontece, eu usei a parte de price, de preços, assim, ou o dinheiro que eu tenho que transferir de uma conta para outra. Quando eu mudo, por exemplo, um preço de um produto, eu tenho que mudar um preço de um produto e o preço do produto que está em todos os carrinhos, eu tenho que fazer um monte de situações. Ou eu vou transferir o dinheiro da minha conta para a conta do Clóvis. Então, né? Nesse caso. E o que acontece? Eu sou obrigado, eu só posso comitar a transação depois que eu tirei da minha conta e coloquei na conta do Clóvis. Correto? Eu só vou comitar depois que tiver o segundo. Isso é atomicidade. Então, eu vou ter que fazer essa ideia de tirar de uma conta e colocar em outra. Só depois para comitar. Beleza? E a ideia de locking e isolamento. Tem isolado a aplicação. O que acontece? Eu estou dando update numa linha, no banco de dados. E o Tanaka estiver tentando dar update na mesma linha, o Tanaka vai ficar em wait. Vai ficar esperando. Até eu comitar minha transação. Porque eu estou utilizando essa linha. Eu tenho que respeitar que eu estou utilizando. Só depois que eu parar de utilizar, que ele vai poder utilizar essa mesma linha. Acontece a mesma coisa com JTA. Eu consigo fazer essa mesma ideia funcionar com JTA em Java EE. Tranquilo até aqui, pessoal? A ideia de mensagens.
A ideia de mensagens é muito importante. É algo que a gente não é acostumado a utilizar e é muito legal, porque eu tenho umas 2 aplicações que são feitas por messaging, que é você manda uma mensagem, tem um produtor e um consumidor. É onde você desvincula um processamento. Vou dar um ponto. Tem um processamento que demora 10 horas. Nesse caso, eu posso criar uma fila no banco ou em qualquer outro repositório, um resource meu, crio meu connection factory, vou criar uma fila que pode ser topic ou queue mesmo, e ela vai lá, e eu consigo adicionar mensagens lá. Quando eu adiciono uma mensagem nova lá, outro processo externo vai lá, pega essa mensagem e processa. Então, o que acontece? Você consegue delimitar escopo. A minha aplicação vai mandar retirar dinheiro de uma conta e colocar em outra. Eu vou mandar para uma fila. E o cara que realmente executa essa transação vai nessa fila, pega essa mensagem e processa ela. Tranquilo? É uma ideia de trabalhar assíncrono. Porque o usuário não vai clicar no botão e esperar acontecer. Ele vai clicar e falar transação em andamento e volta para a tela e boa. Então você consegue trabalhar bem com mensagens. E ele funciona muito parecido com o JB. Você faz o JNDI para aquele resource e trabalha com ele. Então aqui está um exemplo do código de um produtor. Um cara que produz mensagens. Nesse caso aqui, ó, eu usei um text message. Né? Eu poderia usar um object message, onde tem um objeto. Eu passo o próprio objeto para o cara. Ele vai lá e vai mandar para uma fila. Ó. Ele manda para uma fila que ele conectou. Então, criou conector numa fila e postou essa mensagem. Logo depois, existe outro cara chamado Message Driven. Existe o síncrono. Quando eu posto na fila, eu fico esperando ele me retornar. Isso é síncrono. Não é muito utilizada essa ideia, a não ser se for obrigatório. Normalmente você posta, fala que está processando, e vem um cara que é assíncrono, chamado Message Driven, que ele vai lá e vai consumir, que nem aqui, ó. Ele vai lá, existe um Message Listener. O que é um Message Listener? A mesma ideia de ele ficar ouvindo. Alguém postou uma mensagem lá, ele vai lá e pega. E vai processar essa mensagem. Ele chama um método chamado onMessage. E aqui ele consome a minha mensagem. Ele vai processar os meus dados. A ideia de web service, pessoal. A ideia de web service, a gente comentou, ela é muito importante, por quê? Porque eu consigo desvincular a linguagem e consigo desvincular a regra de negócio de uma aplicação para outra. Eu vou criar um web server que trabalha com uma regra específica de logística, por exemplo. Vou usar a logística como exemplo. Nesse caso aqui, ó, se eu fosse usar o RESTful, que é o que o Anais falou, não vou repetir, quase morrendo para falar tão rápido, eu conseguiria usar os meus métodos básicos. Como a gente falou, o get, o post, o put e o delete. Tem mais métodos? Tem. Mas não é necessário. Com esses 4 métodos, você consegue realizar qualquer informação. Como a Anais falou, o put e o post são muito parecidos. São muito parecidos, por isso nem sempre o pessoal usa os dois. O put é deixado um pouco de lado muitas vezes, o post é deixado um pouco de lado. Mas os dois são responsáveis para atualizar algum dado. O get é o select. E o delete, todo mundo já sabe. Né? Tranquilo? Toda vez que eu trabalho com JAX, beleza. JAX WS, vou falar primeiro, eu posso trabalhar com 3 estilos diferentes. O JAX WS, que é o Web Service, ele vai trabalhar com SOAP, XML, eu posso usar outras tecnologias separadas também, mas o mais usado quando eu uso um Web Service, com certeza é o SOAP. SOAP UI, por exemplo, a gente usa para chamar e brincar, como o Anais usou um outro programinha para poder conectar com o RESTful para testar ele. No caso, quando eu faço um Web Service, a gente está tendo essa tecnologia no Sebrae, e está utilizando em projetos separados, a gente usa para poder fazer uma comunicação externa, onde você não sabe quem vai chamar a tua aplicação. E, logicamente, a segurança está usando via token. Existem 2 maneiras de criar web service, com JAX WS, que é onde eu vou criar o meu web service, e JAX RS, que é o que a Anais falou. Aqui está um exemplo também que foi criado, onde eu uso o método get e o método put. Tranquilo? No JAX WS, eu crio um cara chamado web service, que é o @web service, e um web método.
No caso do RESTful, eu criei um clientezinho pena aqui, bem pouquinho, onde ele chama uma URL e usa o método put. Peraí, você botou o nome do método aqui? Sim, eu sou obrigado a pôr. Se eu não sei que método que eu vou chamar, que eu fui lá e implementei o put, né? Ele tem que chamar esse cara. Eu só passei o método que ele vai chamar e já fez a chamada. Escrevi nesse meu output stream. Eu usei um client Java. Poderia usar qualquer outra coisa. Podia usar até o Telnet, se eu quisesse. Chamava esse cara. Mesma coisa com AWS. O AWS, você pode ser chamado por N situações. Nossa, pessoal, foram 100 slides em menos de 1 hora. É o recorde mundial isso aí. Então, pessoal, acho que eu tentei comentar um pouquinho, eu cortei um pouco de segurança, porque eu não conseguiria falar sobre segurança ainda, que é outro componente que tem de Java EE. Se perceber, Java EE, existe o curso Java Enterprise Edition, ele dura uma semana inteira. Eu consegui passar para vocês os módulos dos componentes, acho que foi em 45 minutos, né? Então, espero que vocês tenham gostado e entendido ser tão rápido assim todos esses módulos, para não ser um pouco seletivo. Porque se eu falo muito de componente Java EE, tem gente que é muito seletivo, só fala de um ponto. Daí o que acontece? Acaba não conhecendo o resto. Eu preferi falar rápido para conhecer toda a gama de componentes, onde eu posso escolher que componente que eu vou utilizar e como eu posso trabalhar com isso. Eu tenho, inclusive, aqui um projeto que a gente pode usar, mas depois eu posso disponibilizar para vocês. Quem trabalha com o Sebrae também vai poder ver esses projetos que a gente está implementando isso no Sebrae. Então, a gente tem toda essa ideia que nós comentamos de Java EE, está sendo utilizada hoje. É um case de sucesso, que a gente vai usar junto com o Maven, que é a parte que o Tanaka vai falar. Então, muito obrigado pela atenção e pela paciência.